Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre as mulheres dos anos dourados, mas de um jeito um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer, misturando a narrativa apresentada por uma série na Netflix, um livro que fala sobre revistas da época e os diários de uma mulher da favela. Quem viu a série brasileira da Netflix Coisa Mais Linda, viu que ela se passa no período da Bossa Nova, da construção de Brasília e nos famosos Anos Dourados. E nela é possível ver que há diferentes tipos de feminismo e ambições femininas, em diálogos entre a protagonista Malu, a feminista de classe alta, e a Adélia, a mulher negra, mãe solteira e moradora da favela, que se torna sócia da Malu. E é um pouco desse contraste de narrativas que eu quero mostrar para vocês, comparando a historiografia produzida baseada na classe média da época com os diários escritos pela Maria Carolina de Jesus. O que eu quero encontrar são pontos de conversão e conflito nessas histórias tão distintas e trazer isso para vocês. E, gente, só para esclarecer, esse vídeo não é sobre a série Coisa Mais Linda, mas fala do período em que a série se passa e em alguns momentos eu comento sobre passagens da série que se relacionam com o que eu tô falando. Mas quem viu vai conseguir conectar mais pontos do que eu falei aqui. Mas, deixa eu dar um recado antes. Como vocês sabem, nós temos uma página no Apoia-se para continuarmos crescendo e conseguindo trazer mais conteúdo para vocês. Então, se puderem contribuir, vocês podem nos apoiar mensalmente com valores a partir de R$2. E, a partir de R$5, você ganha um poder de voto nas nossas enquetes. Além disso, não se esqueçam de darem uma olhada na Doppel Store, clicando no link da descrição do vídeo. Nesse mês de maio, a Doppel tá com uma promoção exclusiva para o nosso canal, onde você compra 3 camisetas, mas só paga 2. É a chance que você estava esperando para levar nossas 3 estampas de uma vez só e pagar mais barato. Mas pode ser qualquer outra camiseta da Doppel, tá? Não precisa ser só as nossas. Só não se esqueçam de entrar clicando pelo nosso link, ok? Agora, vamos pelo vídeo? Eu recebi no meio de março da editora Contexto esse livro aqui, Mulheres dos Anos Dourados, da maravilhosa Carla Pinsky. Aliás, um beijo, Carla. Não sei se você vai ver isso. Espero que você não me mate pela pesquisa. Espero que esteja certo. Bom, a coisa é que nele a autora narra o que se esperava das mulheres a partir das colunas voltadas ao público feminino, publicadas em algumas revistas que tinham como foco a classe média brasileira. E nesse livro tem conteúdo suficiente para me fazer produzir pelo menos mais uns 3 vídeos sobre mulheres dessa época, feminismo e outras questões bem relevantes. Mas eu decidi focar nos pontos que eu consegui fazer conversar com o livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus. O livro da Carla Pinsky é super bem escrito, te faz passar uma raiva atrás da outra com algumas coisas que estão ali, mas te faz rir de desespero ao ver que algumas piadas contadas na coluna Traços e Troças do extinto Jornal das Moças seriam perfeitamente aproveitadas hoje por certos humoristas por aí. E enquanto o livro da Carla narra a pressão social que havia sobre as mulheres da classe média entre 1945 e 1964, a Maria Carolina de Jesus constrói mais ou menos no mesmo período, entre 55 e 60, uma narrativa pessoal da opressão vivida pela mulher preta e pobre de uma periferia paulistana. Quarto de Despejo é o primeiro livro da Maria Carolina de Jesus, lançado em 1960, e se baseia nos diários escritos no período em que a autora morou na comunidade do Canindé, em São Paulo. E é com N mesmo, eu fui procurar, porque tem Canindé lá no Nordeste. O livro conta na linguagem crua da Carolina o dia a dia de uma mãe solteira, catadora e que precisa alimentar os 3 filhos que vivem na miséria. O livro foi um sucesso na época e vendeu mais de 100 mil exemplares no Brasil e no exterior. A obra chegou a ter até sua veracidade contestada por não acreditarem que uma mulher negra, favelada e de pouca escolaridade poderia escrever de forma tão detalhada e consciente sobre a sua realidade. Mais do que o estilo da escritora, o que chama a atenção no livro da Maria Carolina é a sua vontade de ser lida. Porque desde o início nós descobrimos que a Maria Carolina desejava ser escritora e tem como uma das poucas felicidades do seu dia a leitura e a escrita. Apesar do sucesso do livro, ele foi recebido com certa resistência no meio político,
político que ressentia a publicação de um livro como esse no exterior, durante uma fase de grande crescimento econômico que era a Era JK. Se por um lado vivíamos nos famosos anos dourados e tínhamos revistas recheadas de páginas de moldes das celebridades, anúncios sobre as maravilhas da tecnologia e a felicidade que essas belezinhas poderiam trazer para o lar, por outro lado, nas páginas da Maria Carolina de Jesus, tínhamos escancarada a realidade das mães solteiras, da violência doméstica e da população negra no Brasil, que se encontrava desamparada e sem qualquer tipo de política social que as alcançasse. Isso colidia com a imagem que se pintava nesse período do Brasil, a modernização brasileira, a bossa nova do bom vizinho americano. Mal sabiam os nossos vizinhos que nesse período as ações sociais eram quase nulas, tínhamos uma taxa de analfabetismo de 50,6%, a média de estudo da população era de 2,4 anos, e isso eu tô falando num geral, tá? Não é só entre os pobres ou entre as mulheres. E nós víamos um crescimento desordenado das cidades no Brasil, além de estarmos no mapa da fome. A fome, aliás, é uma marca constante do livro da Carolina, enquanto que passa longe das páginas das revistas femininas. Afinal, não faria sentido ter páginas e mais páginas de dicas de culinária nessas revistas se o público não tivesse acesso, pelo menos, a carne. E a carne, meus amigos, assombra constantemente a mãe pobre que se desespera por não poder prover isso aos seus filhos. Eu não sou vegetariana, não milito pela causa, mas esse livro me fez perceber algo que eu não tinha real consciência, que é o nosso fetiche pela carne. Parece que nenhuma refeição está completa sem ela. É como se a carne fosse a própria base da dignidade alimentar. E é claro que é possível ter uma alimentação balanceada sem ela, mas uma coisa é você estar ciente disso e abrir mão voluntariamente do seu consumo de carne, e outra muito diferente é você ser privado dela num contexto de fome como o da Carolina. A fome é apontada como um segundo protagonista, e a luta contra ela é diária nas anotações da autora. Passagens como esta, e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual. A fome são constantes. A série da Netflix traz uma realidade muito branda para a personagem da Adélia, que deveria ser a representante da mulher negra e da favela dessa época. Apesar dela ter dificuldades para sustentar a filha, não tem nada parecido com o que vemos na realidade da Maria Carolina de Jesus. No livro, é possível notar a humilhação que a mãe sente quando não é capaz de alimentar os filhos. É como se ela não fosse o suficiente como figura materna por não conseguir prover o alimento. A maternidade feroz também é um elemento constante nas revistas femininas estudadas pela Pinsky. Mas nas páginas ali narradas, a fome não é uma preocupação das leitoras, como eu já havia comentado. A boa mãe era até mesmo comparada a Nossa Senhora. Ela era uma figura constante no Jornal das Moças e na revista Cláudia. Mas aqui, a boa mãe deveria se preocupar em equilibrar um casamento estável e feliz, leia-se homem feliz nesse caso, e as atividades domésticas, o cuidado com os filhos. É claro, não havia expectativa alguma de que essa mãe também tivesse que prover para a família. A Pinsky diz que, nos anos dourados, a experiência de ter filhos em uma família de classe média é marcada por distinções rígidas de gênero. As fronteiras entre as atribuições do pai e da mãe são bem definidas e não se confundem. Correspondem a critérios pré-estabelecidos sobre o que compete ao homem e o que é obrigação da mulher. Como eu menciono lá no vídeo sobre feminismo negro, vemos como os papéis de gênero não se adequam muitas vezes à realidade das mulheres negras, mas especialmente das mulheres pobres, pois o papel de provedora das mulheres de classe mais baixa, que não podem contar com o auxílio dos pais, quebra com o estereótipo da esposa confinada ao lar. Enquanto que para algumas o trabalho era necessidade, para os personagens de Malu e Teresa, daquela série lá que eu comentei, o trabalho tinha mais uma função de realização pessoal, a busca por um propósito além da maternidade. Nisso, elas se parecem muito com as mulheres da atualidade, que sentem que trabalhar as põe um passo mais próximos da emancipação e as torna mais donas dos seus destinos. Algo comprovado é que as mulheres passam a ter maior autonomia quando trabalham fora de casa e passam a sofrer menos com a pressão dos pais, irmãos e maridos, como o livro da Pinsky fala. Para grande parte das mulheres retratadas nas revistas, não havia um sentimento de necessidade de trabalhar, mas era uma grande conquista haver a possibilidade de exercer uma profissão
e tirar a maternidade e o casamento do centro da vida feminina. Embora ainda se repetisse muito que carreira e casamento são sempre em conflitos e elas são inconciliáveis, é com a chegada dessas mudanças à classe média que há uma maior pressão na regulamentação das profissões exercidas por mulheres e também é um incentivo à escolarização feminina, como nós vemos nesse trecho do livro da Carla. Entre os anos 1940 e 1970, aumentaram as taxas de atividades das mulheres na faixa dos 20 aos 24 anos e dos 50 aos 54 anos, tempo que inclui o período fértil feminino, e diminuem as taxas de atividade nas faixas iniciais e finais do ciclo de vida, em razão do desenvolvimento da escolarização e dos esquemas de aposentadoria, duas importantes conquistas sociais. E, apesar dessas conquistas, tinha um probleminha que continua até hoje. No livro da Carla, é dito que na década de 60, os salários femininos são muito próximos aos pagos para elas lá na década de 20. Ou seja, a disparidade salarial reinava nesse período. Agora, imaginem como não era o salário das trabalhadoras domésticas, que nem tinha regulamentação até uns anos atrás. Isso, inclusive, é mostrado na série quando a Adélia fala sobre a jornada de trabalho que ela tinha que submeter para não perder emprego na casa de uma senhora viúva. As viúvas, aliás, têm uma situação interessante nesse período, e eu diria que eram algumas das poucas mulheres independentes da época, pelo menos as da classe média, já que geralmente recebiam uma pensão, passavam a exercer a autoridade que antes era concentrada na figura do marido e podem até mesmo escolher um novo companheiro sem a interferência dos pais. Como nós sabemos, ter um marido era de importância vital para as mulheres desse período. E nem mesmo as das classes mais baixas escapavam do julgamento por serem mães solteiras ou desquitadas. Só explicando um pouquinho aqui, desquitada significa que ela não podia se casar de novo. Divórcio mesmo só apareceria no final da década de 70, já que a igreja pressionava para o Estado não se deixar influenciar pelas ideias comunistas e de amor livre. A história já vem aí faz um tempinho, né? O livro da Maria Carolina narra que muitas das mulheres implicavam com ela e com seus filhos por ela não ter marido, chegando a proibir os filhos de brincar com os dela, ou atormentando as crianças da Carolina. Não há nenhuma referência se ela foi ou não casada, mas isso só piora a fama dela. Nas publicações analisadas pela Carla, vemos contos e colunas de conselhos que mostram como uma mulher deve lutar para manter um casamento intacto e não ceder ao desquite, pois nada de bom acontece com aquelas que vão por esse caminho. Na revista Querida, por exemplo, temos contos onde a mulher que decide pelo desquite acaba virando alcoólatra por não saber lidar com o julgamento da sociedade. E outra, que resolve ficar casada com um marido violento por amar muito a ele e aos filhos, acaba ficando bem de vida, porque no fim ele se regenera e os dois voltam a ser felizes. Já ouviram isso antes? E o que essa publicação mostra? Que era muito pior se divorciar e ter que aguentar o estigma do que aguentar um relacionamento violento, porque, afinal, a mulher de verdade consegue mudar o homem. Apesar de o divórcio não ter mais esse peso na sociedade atual, esse discurso, como eu falei, ainda é muito repetido. E se o divórcio era um assunto problemático naquela época, imagina a liberdade sexual. No Diário da Maria Carolina, vemos que às vezes ela espera por alguém, sugerindo que ela teria algum encontro sexual casual. E esse tipo de liberdade que ela acaba podendo usufruir era algo muito arriscado para uma mulher da classe média, não sendo permitido nem mesmo para as viúvas um comportamento como esse. Não que fosse permitido para Maria Carolina, mas havia uma pressão menor sobre as mulheres mais pobres. Essa liberdade parece agradar a Maria Carolina, e por mais que ela se sentisse solitária às vezes, ela agradece em certas partes do livro por não ter um marido que a dominasse ou que pudesse maltratar a ela ou aos seus filhos. Especialmente porque é algo que aparece na narrativa dela são os casos de violência doméstica, iniciados pelos maridos bêbados de suas vizinhas. Essa realidade, infelizmente, se repete na história da Maria Carolina de Jesus, das mulheres ricas de Coisa Mais Linda, e na vida real. Nos relatos das revistas, podemos ver o porquê
de tanta normalização das agressões masculinas e o quão injusta era a relação de troca entre os casais. Colunas e mais colunas ensinam as mulheres a relevar as aventuras masculinas, fazer o marido sorrir, mesmo quando elas não têm vontade, e mostrarem-se satisfeitas, sem demonstrar ciúme, cuidar sempre da casa e evitar aborrecê-lo com a sua conversa sentimental. É claro que o homem dessa época, e muitas vezes o da atualidade, tem o sentimento de que pode descontar a sua frustração na esposa, que não fez um trabalho bem feito. Afinal, se todas as mídias vendem essa esposa ideal e ensinam como a mulher deve se comportar para atingir esse objetivo, ele não pode se contentar com nada menos. No primeiro episódio de Coisa Mais Linda, nós ouvimos marido feliz, casamento feliz. Afinal, é direito do homem ter uma boa esposa, coadjuvante da sua grande personalidade e responsável pelo plano de fundo da felicidade conjugal, o lar. E se a mulher trabalhava só por querer e não por necessidade absoluta de subsistência, é sempre culpa dela a reação que os homens experimentam para o trabalho feminino fora do lar, porque desdenham as velhas e tradicionais virtudes domésticas. Palavras do próprio Jornal das Moças. E por mais que essa pareça uma narrativa restrita às mulheres de classe média, a verdade é que essa idealização da esposa ou da dona de casa, onde o marido a sustenta e ela pode ter uma casa decorada ao seu gosto, com produtos das revistas e tudo mais, chega às camadas mais baixas também. Padrões reverberam para além do nicho para quais elas foram criados e oprimem também aquelas que não vivem a mesma realidade, talvez ainda mais por elas não poderem alcançar essa mesma felicidade que era vendida. Os escritos da Maria Carolina mostram o quanto ela sonhava com a vida fora da favela. Talvez não dentro do padrão de esposa, mas ela sonhava com uma casa de tijolos. E sempre que ela estava na cidade, ela comentava da beleza de certos ambientes que não se encontrava dentro da favela. E esse descontentamento dela mostra uma visão contrária do que já era vendido sobre a favela dessa época. E continua sendo até hoje, que é a visão de que esse lugar é um ambiente onde o povo tem um relacionamento quase familiar e que todos se unem por conta da adversidade que eles enfrentam, estão sempre com alegria e entusiasmo, e é por isso que a favela seria tão musical. Por isso que dali sai o samba, porque preto sabe fazer samba. Uma coisa que a gente vê até hoje. Então, a gente tá vendo que desde essa época se vendia uma imagem romantizada da favela, como a gente bem percebe na série. Se vocês pararem um dia pra assistir, tá lá, os artistas vendendo isso. E na vida real, o governo adotou o mesmo discurso pra poder dizer que, não, tá tudo bem, todo mundo ferrado, morando em área de deslizamento, sem saneamento, mas no fim, eles são felizes, olha só, é isso que faz o povo cantar. Né? A coisa é que a mulher dos anos dourados da favela não passa nem perto da realidade das mulheres da classe média. Claro que elas dividem formas de opressão, que elas têm formas de opressão em comum, mas não só a posição social, como a cor também define em qual nível e de quais formas o sexismo vai ser imposto sobre essas mulheres. Enquanto as mulheres brancas de classe média se viam frustradas com o domínio dos pais, por estudarem e não poderem exercer uma profissão, estarem acorrentadas a um casamento muitas vezes violento e insatisfeitas com a submissão sexual e por possuírem mais restrições morais, as mulheres mais pobres se viam sem escolarização e, em sua esmagadora maioria, analfabetas, presas em trabalhos repetitivos, sem qualquer perspectiva de crescimento. Também enfrentavam a frustração sexual e matrimonial e a pressão de padrões morais similares ao das mulheres de classe média. Já as mulheres negras e pobres, e eu diria que nem só as pobres, as que possuíam melhores condições de vida também, sofriam com quase toda essa lista anterior, mas ainda tinham que lutar contra sua inferiorização intelectual, não apenas por conta do gênero, mas por conta da cor. Se sujeitavam a trabalhos braçais mais pesados devido ao estereótipo da mulher negra ser resistente. Enfrentavam a hipersexualização, a violência doméstica e policial. Tudo isso é algo que a gente consegue compreender pelos olhos da Maria Carolina.
pra gente ver que isso não é um problema recente. E claro, que elas também deveriam se manter dentro dos padrões morais exigidos para tentarem, quem sabe, ter uma boa reputação, já que a visão que se tinha delas já era automaticamente pior, independentemente da classe social. E isso é uma coisa que eu lembro da minha avó me contar. A família dela era de classe média baixa, mas isso já dava uma outra posição para ela, especialmente em uma cidade pequena no interior de Pernambuco. E por ela não ser uma neguinha sem rumo, desculpa, eu sei realmente quanto essa expressão é horrível, mas é que essa era uma das frases que ela disse que o meu bisavô usava, para dizer que por isso ela tinha que ser mais resguardada. Meu bisavô era extremamente rígido com ela, mais do que os pais das colegas brancas, porque ela poderia ficar mal falada muito mais fácil. E é claro que praticamente todas as moças dessa época tinham um medo terrível de ficarem mal faladas e tinham pais rígidos, mas devido à hipersexualização da mulher negra, os homens acreditavam que poderia tomar mais liberdades com ela, e ainda acham. Como a gente pode ver, o comportamento proposto às leitoras das revistas analisadas pela Carla eram em parte bem diferentes do que se esperava das mulheres das classes mais baixas. Aquela cena que ficou famosa de Coisa Mais Linda, em que a protagonista e a sua sócia se enfrentam por terem visões diferentes do que significa independência para as mulheres, deixa bem claro o contraste de feminismos que existe quando há também questões de classe e cor envolvidas. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por apoiarem o nosso projeto e comentarem e também sempre mandarem sugestões de vídeos. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigada pelo apoio sempre e até a próxima.